A paz do Senhor, meus amados, motivo de alegria estarmos juntos nesta oportunidade para falarmos um pouco sobre a palavra do Senhor nosso Deus. Algo que eu tenho notado nos dias em que vivemos, meus amados, a dificuldade que muitos têm para entender o chamado de Deus na sua vida. Muitas pessoas se colocam de canto, muitas pessoas param na caminhada, desistem e passam até a se esquecer da promessa em suas vidas. E Deus usa os meus lábios nesta data para lembrar você que o chamado de Deus na sua vida é real e verdadeiro. Quando Deus chama uma pessoa para a sua obra, Ele não se engana. O nosso Deus não vive de equívocos. O nosso Deus é aquele que tudo pode e aquele que tudo sabe. E eu estava lendo no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 4, versículo 18 a seguir, fala sobre o chamado de um grande homem de Deus, o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Jesus, andando pelo mar da Galileia, avistou a pessoa de Simão Pedro e André. Os dois eram pescadores, jogavam a rede ao mar. A Bíblia diz que Jesus os fitou e disse: olha, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Diz a Bíblia que eles deixaram as redes de lado e passaram a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Amados, certa feita também, quando Jesus, passando pela alfândega, ali ele viu Mateus, chamado de Levi. Ele era cobrador de impostos, cobrava impostos do povo judeu para o Império Romano. Mas Jesus olhou para ele e disse: segue-me. E ele seguiu ao Senhor Jesus Cristo. E permeando pela Bíblia Sagrada, lendo os escritos do nosso Deus, nós vamos ver, meus amados, homens e mulheres que foram chamados pelo decreto do Senhor nosso Deus. Todos nós sabemos que eles deixaram para trás alguma coisa. Eles abriram mão de alguma função. Às vezes você está passando um momento na sua vida porque você está agarrado, está embaraçado com alguma coisa do presente século. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que a pessoa seja um homem formado nesta terra, por mais que a pessoa tenha um grande cargo nesta terra, com muitos fins lucrativos, por mais que esta pessoa tenha feito uma universidade, seja um empresário, um matemático, um botânico, um químico, esta pessoa está lidando com coisas terrenas. Mas quando o chamado de Deus vem para nossas vidas, nós vamos tratar, nós vamos lidar, nós vamos trabalhar para o reino de Deus, para as coisas celestes. Então você precisa entender que o nosso Deus, ele tem interesse em usar você neste último tempo da igreja do Senhor nesta terra. Mas quem sabe Deus está usando a minha pessoa nesta hora para falar para você que alguma coisa que lhe atrapalha tem que ficar de lado. Alguma coisa tem que ser deixado para trás para que você venha a realizar, a executar o grande plano que Deus tem na sua vida. Afinal de contas, você não está tratando com um homem, não está tratando com uma autoridade terrena. Aquele que te chamou é o mesmo que chamou Saulo de Tarso para ser o grande pregador diante de gentios, diante de príncipes, diante de reis. Quando ele chamou Saulo de Tarso era um homem que vivia bem na sociedade de então. Mas ele deixou tudo para trás para seguir o chamado do Senhor Jesus Cristo e ser um grande pregador da palavra. Pedro, a princípio, quando a gente diz Pedro deixou a rede,
Mas se nós lermos um pouco mais na frente, após Atos 2, quando Pedro foi cheio do Espírito de Deus, a Bíblia diz que a sombra de Pedro, por onde Pedro passava, eles traziam os enfermos para que a sombra de Pedro os alcançasse e eles seriam curados. Que coisa maravilhosa! A Bíblia também diz que o lenço de Paulo curava. A Bíblia, quando fala de Levi, Mateus, aquele que foi chamado, que era cobrador de impostos, nós vamos ver Mateus como um grande escritor, o evangelista, alguém que participou fortemente no ministério do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Então que você entenda de uma vez por todas, aquele que te chamou é poderoso para cuidar de você. Aquele que te chamou é poderoso para te colocar entre príncipes, é poderoso para te levar além das fronteiras, para lhe ministrar a sacrossanta palavra do nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Mas você diria, pastor Paulo, me faltam as condições, pastor Paulo, eu não sou letrado, pastor Paulo, eu não tenho uma grande formação bíblica. Certa feita, quando o nosso Deus chamou Jeremias, filho do sacerdote Ilquias, a Bíblia diz que o profeta falou: Senhor, eu não posso atender o chamado porque eu sou ainda uma criança, mas o Senhor falara para ele nesta oportunidade: não digas eu sou uma criança, porque antes que tu fosses gerado na madre, te santifiquei, te separei e como profeta te dei diante das nações. Jeremias veio a ser o grande pregador, o grande profeta, o grande anunciador das coisas de Deus. Foi ele que viu, meus amados, o Império do Sul, o Império Jerusalém-Judá, indo para o cativeiro segundo a palavra e Deus lhe usara. Mas também Deus usa este profeta para dizer: cumprindo-se o meu tempo, ou seja, 70 anos, vocês voltarão do cativeiro, e assim aconteceu. Então, meu amado, minha amada, Deus quer te honrar nesta terra, mas necessário é que você deixe os embaraços, que você deixe aquilo que não convém, que você se envolva no plano de Deus, que você acorde para o chamado de Deus, porque Deus nesta hora, Ele está dizendo para você que Ele quer cumprir o grande plano que tem na tua vida. Alabachura manda, alabacala sébria. E eu sinto a presença do Senhor nosso Deus. E esta mensagem não vem de mim, esta mensagem vem do Senhor, e Ele há de te visitar por esses dias e confirmar o chamado que Ele tem na tua vida. Assim te diz Yahvé: fica com Deus.